Chamamos agora a medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, que procede do Distrito Federal. O relator, eminente ministro Marco Aurélio, o requerente é o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Há várias outras partes já intimadas e publicamente, enfim, evidenciadas nos meios apropriados. Nós teremos 3 sustentações orais, ministro relator, e, salvo engano, o Ministério Público também pretende se manifestar nessa DPF, ainda vai verificar. Como fala, como custos legis, são 3. Sua Excelência terá a opção de manifestar-se ao final das sustentações orais. Em primeiro lugar, falará pelo PSOL, doutor Daniel Antônio de Moraes Sarmento. Em seguida, pela União, falará o ilustre ministro Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral. E depois, pelo Estado de São Paulo, usará da palavra o doutor Tiago Luiz Santos Sombra. Então, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, inicialmente fará o relatório do processo desta medida cautelar. Presidente, distribuí um relatório circunstanciado aos colegas e trouxe, para otimizar o tempo, que é muito precioso, um resumo. Vou a ele. O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, busca, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida liminar, seja reconhecida a figura do, coloco entre aspas, estado de coisas inconstitucional, relativamente ao sistema penitenciário brasileiro e a adoção de providências estruturais em face de lesões a preceitos fundamentais dos presos, que alega decorrerem de ações e omissões dos poderes públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal. Aponta a adequação da via eleita ante o preenchimento dos requisitos próprios, violação de preceitos fundamentais decorrentes de atos do poder público e inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade. Assevera que a superlotação e as condições degradantes do sistema prisional configuram um cenário incompatível com a Constituição Federal, presente a ofensa a diversos preceitos fundamentais consideradas a dignidade da pessoa humana, a vedação de tortura e de tratamento desumano, o direito de acesso à justiça e os direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança dos presos. Salienta que a situação resulta de uma multiplicidade de atos comissivos e omissivos dos poderes públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, incluídos os de natureza normativa, administrativa e judicial. Consoante afirma, a União estaria contingenciando recursos do fundo penitenciário, deixando de repassá-los aos Estados, apesar de encontrarem-se disponíveis e serem necessários à melhoria do quadro. O Poder Judiciário aduz não observa os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, nos quais é previsto o direito à audiência de custódia. Sustenta a sistemática ausência de imposição sem a devida motivação de medidas cautelares alternativas à prisão, assim como a definição e execução de pena sem serem consideradas as condições degradantes das penitenciárias brasileiras. Ressalta que as autoridades públicas e a sociedade têm conhecimento da situação. Enfatiza que a Câmara dos Deputados, mediante a CPI do Sistema Carcerário e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a partir de mutirões
carcerários já produziram relatórios a revelarem o quadro dramático e inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Cita intervenções da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a condenação do Brasil a tomar medidas que erradiquem, aspas, situações de risco e a proteção à vida e à integridade pessoal, psíquica e moral de pessoas privadas de liberdade em várias penitenciárias do país. Fecho aspas. Explicita, está se agravando o quadro descrito em virtude do crescimento significativo da população carcerária, que, de cerca de 90 mil presos em 1990, chegou em maio de 2014 a 563 mil, sem contar os mais de 147 mil em regime de prisão domiciliar. Argumenta que hoje o número deve ultrapassar 600 mil. Destaca que outro fato a contribuir para a superlotação é o uso abusivo da prisão provisória. Segundo relatórios do Conselho Nacional de Justiça, 41% dos presos brasileiros estão nessa condição. Aduz que a solução do problema depende da adoção de providências por parte dos diferentes órgãos legislativos, administrativos e judiciais da União, dos Estados e do Distrito Federal. Conclui que presente cenário de forte violação de direitos fundamentais dos presos e falência do conjunto de políticas públicas voltado à melhoria do sistema carcerário, o Supremo, em síntese, deve determinar cautelarmente a realização das audiências de custódia, a fundamentação das decisões em que não forem adotadas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de reduzir o número de prisões provisórias. A consideração do estado de coisas inconstitucional, quando da aplicação e execução da pena, que o juiz da execução penal venha abrandar os requisitos temporais para a fruição de benefícios e direitos dos presos, bem como abata da pena o tempo de prisão, se constatado que as condições de efetivo cumprimento foram significativamente mais severas do que as previstas na ordem jurídica, que a União libere as verbas do Fundo Penitenciário Nacional, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. É o relatório resumido, presidente. O conciso e objetivo relatório. Convido agora a falar pelo PSOL o doutor Daniel Antônio de Moraes Sarmento, que terá a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo presidente, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor ministro relator, Marco Aurélio, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssima senhora representante do Ministério Público Federal, doutora Ela, em cuja pessoa eu parabenizo todo o Ministério Público da União pela importante aprovação do nome do doutor Rodrigo Janot ontem. Senhoras e senhores, vergonha nacional foi a expressão do decano da Corte em recente sessão em que tratou do sistema penitenciário brasileiro. Hades, inferno dantesco, expressões do primoroso voto do ministro Lewandowski. Infelizmente, não se trata de exagero, mas de um retrato fidedigno da nossa realidade. Celas superlotadas, pessoas dormindo umas em cima das outras, proliferação de doenças infecto-contagiosas, falta de acesso à educação, à saúde, à justiça, alimentação inadequada, violações que são ainda mais graves em relação a minorias que estão na prisão, mulheres, homossexuais, transexuais, pessoas com deficiência. Os números
como apontou muito bem o relatório do ministro Marco Aurélio, são assustadores. O Brasil tem mais de 600 mil presos. Mas talvez mais assustador do que o dado numérico presente é a dinâmica do crescimento. Mais de 7% ao ano. O Brasil hoje tem a 4ª maior população carcerária do mundo, mas caminha a passos largos para se tornar a 3ª maior população carcerária do mundo. A Constituição brasileira padece de graves problemas de efetividade, mas em nenhum outro campo a distância entre as promessas generosas da Constituição e a realidade é maior, é mais abissal. Não há, talvez, desde a abolição da escravidão, maior violação de direitos humanos no solo nacional. Essa Corte é guardiã da Constituição e trata-se da mais grave afronta à Constituição que tem lugar atualmente no nosso país. Mas se a situação é gravíssima e justifica certamente a intervenção dessa Corte, e essa Corte tem corajosamente se manifestado em inúmeros casos, por outro lado, essa é uma intervenção também muito complexa. O expurgo de algumas normas jurídicas ou a fixação da interpretação de outras não solucionará o problema. Portanto, é conveniente um olhar para o direito comparado que mostra que há soluções possíveis para esses litígios muito complexos. Soluções que já foram adotadas em países como os Estados Unidos da América, seja no contexto da dessegregação racial, seja depois nos chamados Prison Reform Cases, citados no voto do ministro Lewandowski. Na África do Sul, que enfrentou muito bem, por exemplo, a questão da falta de acesso à moradia para as pessoas miseráveis, em outros países, como a Índia, e especialmente na Colômbia, que formulou essa categoria do estado de coisas inconstitucional. Pode-se dar esse nome ou qualquer outro, isso não é relevante. O estado de coisas inconstitucional se caracteriza quando há uma violação maciça de direitos humanos, uma inércia prolongada das autoridades, um bloqueio institucional que faz com que essas autoridades não atuem, né? E a solução, o equacionamento, pressupõe medidas políticas complexas de diversos órgãos, de modo que uma decisão simples, daquelas que são, enfim, do arsenal tradicional da jurisdição constitucional, não são suficientes. Mas nessas hipóteses, os tribunais devem incidir e a hipótese parece perfeitamente talhada para a arguição de descumprimento dos preceitos fundamentais. A DPF, o ministro Gilmar Mendes foi dos responsáveis pela formatação da lei que trata do Instituto, tem exatamente essa virtude. Ela busca chegar onde as outras ações não chegam, em proveito da supremacia da Constituição, em proveito da garantia dos direitos fundamentais. E todos os pressupostos para o cabimento da DPF estão configurados. Não há dúvida de que nós temos aqui a violação aos mais fundamentais preceitos da nossa Constituição. Não há dúvida, por outro lado, que essa situação dramática, que é de fazer corar, é a vergonha nacional, mas que também é de fazer chorar, que essa situação dramática se deve a atos dos poderes públicos. Da União, quando contingencia as verbas do FUNPEM, dos Estados, quando não constroem as vagas indispensáveis para minorar esse cenário dramático, quando não propiciam acesso à saúde, à educação, do Poder Judiciário, quando adota interpretações equivocadas, negando, por exemplo, a aplicabilidade imediata a tratados internacionais de direitos humanos. Está configurada também a subsidiariedade, porque não há outro mecanismo apto a sanar a lesão ao preceito fundamental. Pois bem, assentado o cabimento dessa ação, passo a falar das medidas cautelares postuladas. Em primeiro lugar, o periculum in mora é evidente para todas elas, porque o nosso quadro é absolutamente dramático. Estamos falando da lesão à integridade física e moral de centenas de milhares de pessoas e sabemos que com toda a diligência dessa Corte, com toda a diligência do relator, o processo de controle abstrato leva pelo menos um ano para ser julgado. Então, há medidas que podem ser adotadas aqui e agora e que minorariam o sofrimento irreversível ao final do processo de centenas e milhares, talvez mais do que isso, se nós considerarmos os familiares dos presos, de pessoas. Pois bem, passo às medidas que foram postuladas na petição inicial.
depois do primoroso voto do ministro Fux, acolhido por essa corte, em que se assentou a aplicabilidade imediata do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção dos Direitos Civis e Políticos, no que tange a audiência de custódia ou audiência de apresentação, como prefere Sua Excelência, não me parece necessário gastar o meu exíguo tempo aqui para afirmar que essa medida deve ser aplicada desde já. E essa postulação está em absoluta convergência com as belíssimas iniciativas do CNJ, capitaneadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, de levar a audiência de custódia ao judiciário brasileiro. Tem que ser levado. Agora, é importante que esse Supremo Tribunal Federal reconheça, numa decisão vinculante, que essa não é uma faculdade dos tribunais, é uma faculdade dos juízes, que isso tem que ser aplicado. Inclusive porque, onde não for aplicado, há o risco de anulação subsequente dos processos judiciais. Então, até em nome da validade desses processos, tem que ter audiência de custódia. Segundo pedido, segunda postulação, diz respeito ao FUNPEN. O Fundo Penitenciário, enfim, que foi instituído pela Lei Complementar 79, que reúne recursos destinados exatamente à promoção de melhorias no sistema carcerário brasileiro. É absolutamente contraditório um cenário em que o ministro da Justiça, responsável pela área, afirma que as prisões são masmorras medievais, que preferia o suicídio a ter que ser encarcerado numa delas, e há dinheiro, há recursos disponíveis no FUNPEN, e esses recursos não são gastos, esses recursos são sistematicamente contingenciados. Nós não estamos discutindo em tese, abstratamente, se o FUNPEN pode ou não, enfim, haver contingenciamento. Nós estamos discutindo nesse cenário presente, nesse cenário atual, de descalabro, e nessa situação que toca o mínimo do mínimo existencial, me parece longe de dúvida que não é possível esse contingenciamento. Hoje há, segundo uma estimativa feita num primoroso voto do ministro Luiz Roberto Barroso, 2 bilhões e 200 milhões de reais disponíveis no FUNPEN. E no cenário de crise fiscal, o risco de que esses recursos sejam contingenciados apenas aumenta. Esse ponto do FUNPEN, o ministro Gilmar Mendes vem sempre destacando, e se essa corte avançar nessa questão, já será um avanço muito significativo. Terceira postulação diz respeito à necessidade de fundamentação das medidas cautelares alternativas à prisão. O ministro Marco Aurélio vem sempre ressaltando a inversão de valores da nossa cultura, em que a prisão provisória se torna a regra e não a exceção. As pessoas primeiro são presas e depois se começa a investigação. Isso entrou no piloto automático. Entrou tanto no piloto automático que o fato do legislador federal ter modificado o artigo 319 do CPP, prevendo uma série de medidas cautelares alternativas à prisão, foi quase indiferente, porque essas medidas não são aplicadas e, com grande frequência, os juízes e tribunais sequer se dão ao trabalho de justificar porque não as aplicam. Por exemplo, a monitoração eletrônica dos presos, por exemplo, a vedação ao exercício de determinados cargos, de determinadas funções. A requerente conhece a existência de um projeto de lei, mais uma bela iniciativa do ministro Lewandowski, em que se busca introduzir no Código de Processo Penal essa exigência. Mas no próprio ofício que o ministro Lewandowski encaminhou, está dito que essa exigência é extraída diretamente da Constituição, da obrigação de fundamentação das decisões judiciais, do princípio da proporcionalidade, da tutela da liberdade e da presunção de inocência. Então, se postula também que seja reconhecida, desde já, a obrigação de todos os juízes e tribunais brasileiros, a cada vez que não aplicam uma dessas medidas e decretam a prisão, que o fundamentem. Finalmente, existe a questão da consideração desse quadro dramático do sistema prisional brasileiro pelos juízes, no momento de decretação das medidas cautelares, no momento de fixação das penas, no momento de execução das penas. Para essa questão, a requerente se valeu de um magnífico parecer do professor Juarez Tavares, professor titular de Direito Penal da UERJ, que foi devidamente juntado ao processo. Como ressaltou o ministro Celso Mello recentemente, o excesso de execução no nosso país é generalizado. Não é no estabelecimento prisional A, B ou C. Em regra,
as sanções são cumpridas em condições incomparavelmente mais gravosas do que aquelas admitidas pela nossa ordem jurídica, do que aquelas presentes na lei de execução penal e consentâneas com a nossa ordem constitucional. Ora, o princípio da proporcionalidade e o princípio mais específico da proporcionalidade da pena, ele não se volta apenas ao labor legislativo. Ele também se volta à sua aplicação real e concreta no mundo, afinal, em que as pessoas vivem, no mundo em que os presos e as presas, os homens e as mulheres vivem. Proporcionalidade é e deve ser isso. Pois bem, assentada essa premissa, sabe-se que o juiz hoje, cumprindo a lei, muitas vezes decreta uma prisão cautelar, fixa a pena de prisão. E aí eu acho que cabe uma analogia com o que a filósofa Hannah Arendt falou na banalidade do mal. Pessoas que são boas, íntegras, mas que, de uma maneira quase que mecânica, cumprem uma lei alimentando um sistema que é hediondo, que é odioso, que é infernal, que massacra as pessoas. Então, para minorar isso, deve ser levado em consideração esse quadro dramático, em primeiro lugar, para que haja ainda mais parcimônia da decretação, aliás, hoje não há nenhuma, mas para que haja parcimônia na decretação das medidas cautelares penais, especialmente as que constrangem a liberdade e mandam pessoas para a cadeia. Em segundo lugar, para que a prisão seja vista realmente não como uma última ratio, mas como uma ultimíssima ratio, porque hoje a prisão é mandar o sujeito para o inferno. Em terceiro lugar, para que isso seja considerado no contexto da execução da pena. O ministro Barroso, num belíssimo voto sobre responsabilidade civil, já enfrentou a questão, mostrando como, enfim, a legislação se assenta numa certa equação, numa equação em que, para um determinado fato, ao qual se atribui uma certa gravidade, fixa-se uma pena. Isso depois o juiz considera e deve fazê-lo, né, enfim, levando em consideração as circunstâncias específicas do caso, etc, etc. Pois bem, num cenário de abusos e excessos de execução, o juiz da execução penal pode ajustar a pena tal como ela é cumprida à própria equação estipulada por quem sentenciou. Na medida em que eu altero a intensidade da pena, o grau aflitivo da pena, para que aquela equação seja mantida, não se está mudando a equação, não se está alterando, enfim, a decisão judicial, porque isso está fora do escopo da execução, para manter exatamente a mesma equação, a duração da pena deve diminuir. E essa corte, se considerar pertinente, pode estabelecer parâmetros para isso, ou pode determinar que um outro órgão, como o CNJ, eventualmente estabeleça esses parâmetros. Senhoras ministras, senhores ministros, eu, no início da minha sustentação, falei que o sistema prisional brasileiro era infernal e não acho que seja uma frase exagerada. Mas há uma diferença entre o sistema prisional brasileiro e o inferno de Dante, por exemplo. No pórtico do inferno de Dante está escrito: abandonai toda a esperança, vós que entrais. A esperança está hoje nessa corte. Há esperança. Essa corte pode ser a voz daqueles que não têm voz. Pode ser o bastião de defesa dos mais excluídos dentre os excluídos. Há esperança porque há juízes em Brasília. Exatamente porque tem essa esperança, a requerente confia que essa corte vai conceder integralmente a cautelar os termos em que foi postulada na petição inicial. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Daniel Antônio de Moraes Sarmento. Convido agora o ministro Luiz Inácio Lucena Adams para fazer uso da palavra. Sua Excelência, estreando muito bem na tribuna do Supremo. Realmente foi uma oração primorosa. Senhor presidente, ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, faço também meus votos pela recondução do nosso procurador-geral, doutor Rodrigo Janot, caro advogado do partido autor, doutor Daniel Somente, que eu aprendi a admirar pelas leituras, né? E espero também no convívio, mas nesse processo eu cumpro a função
do advogado-geral. E o primeiro ponto que eu destaco, senhores ministros, senhoras ministras e senhor relator, é a complexidade do tema. O tema que está dado aqui não é um problema de contingenciamento. É muito mais profundo do que esse aspecto que foi estabelecido pelo autor. O problema que está aqui é um problema de cultura, é um problema de aplicação da legislação. A nossa realidade prisional é uma realidade séria, complexa, difícil, dramática. Não é uma realidade irreversível. E mais que isso, não é uma realidade que é reconhecida também internacionalmente, apesar do que foi dito, como uma realidade que impede o atendimento humanitário. Tanto é verdade que os países com quais o país mantém extradição, e nós tivemos um debate recente nas cortes italianas em relação à extradição do réu condenado Pisolato, em que se alegou exatamente isso, e a corte italiana reconheceu as condições prisionais brasileiras para recepcionar esse réu condenado a cumprir pena no Brasil. É uma realidade dramática, sim, que requer e exige ações, e tem ações sendo tomadas. Em primeiro lugar, e aqui eu não posso fugir da preliminar, o princípio da subsidiariedade. Ele existe e existe nesse caso. Tanto existe nesse caso que várias ações diretas, recursos extraordinários de repercussão, estão sendo apreciadas da Corte sobre essa matéria. Elas são objeto e são tratadas. Cito aqui danos morais causados a detentos, a DI 570 e repercussão geral 580-252, realizações de obras emergenciais da relatoria do nosso presidente Carlos Lewandowski, repercussão geral 592, 581, progressão do regime, no caso ausência de vagas, repercussão geral 641-320, e a DI relativas à audiência de custódia, 5240. São matérias que estão afetas à LPF. Então, não dizer que não há violação de subsidiariedade é desconhecer dessas matérias que já são apreciadas nessas ações específicas. Mais ainda, voltando aqui ao mérito, o processo de, primeiro, execução orçamentária, nos últimos 4 anos, desde 2011, a execução média das dotações autorizadas pelo Congresso Nacional para aplicação do FUBEM representa 81,99% da autorização. Estou falando de execução. Dessa execução, em 2014, que foi um ano fiscal difícil, não mais difícil que esse ano, mas foi um ano difícil, a execução orçamentária chegou a 92% da dotação autorizada. Portanto, não há o contingenciamento a impedir a execução e a realização de projetos. O que há é a complexidade do tema, porque a ação orçamentária direta da União se dá nos presídios federais, e essa execução direta tem gerado, inclusive, excesso de vagas no âmbito dos presídios federais. Agora, nós temos problemas nos presídios estaduais, e nessa nós dependemos da execução dos estados, a quais nós não podemos superar. Dos 136 convênios firmados, com mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais autorizados, previstos para execução, 60 foram interrompidos por desistência do Estado, por incapacidade de execução, por falta de projeto, e assim por diante. Então, o processo de execução é muito complexo. E essa complexidade impõe, sim, e nesse sentido a ação, a DPF, é uma ação justa, correta, no sentido de provocar o tema, de buscar um entendimento entre os três poderes. Aqui nós tivemos 2 grandes pactos republicanos, um conduzido pelo ministro Jobim, outro conduzido pelo nosso ministro Gilmar Mendes, que resultaram em melhorias substanciais para o poder público, substanciais para o judiciário. Esse mesmo procedimento tem que ser estabelecido nesse caso, mas tem que ser estabelecido a partir do entendimento entre os três poderes, porque não é uma ação exclusiva do Executivo, não é uma ação exclusiva do Legislativo, é também uma ação executiva do próprio Judiciário. Vide que dos 8 pedidos que é feito na DPF, 7 se referem ao Poder Judiciário, somente um se refere ao Executivo como uma ação milagrosa, que é o descongenciamento, que eu já disse aqui, não é o problema.
A opção de contingenciar ou não contingenciar é uma opção do Congresso. Ele que delibera quais são as despesas que são passíveis de contingenciamento. Mas mesmo nessa despesa passiva de contingenciamento, o próprio Executivo dá execuções prioritárias. Não é, evidentemente, a única execução prioritária. Nós temos Bolsa Família, nós temos ações de saúde, nós temos ações de educação, nós temos assistência social. Então, existe uma série de ações que são dramáticas, necessárias, fundamentais para o país, para a sociedade brasileira, e elas estão sendo realizadas. Não ao tempo necessário, mas isso porque a realidade previsional brasileira é contaminada, e foi bem dito aqui pelo advogado, pelos 41% de presos sem condenação. Dos presos temporários, 37% são mantidos presos sem condenação final. Sem condenação final. Se esses presos, 250 mil desses presos fossem retirados das cadeias, nós teríamos vagas. Então, a manutenção, basta lembrar que a dramaticidade dos mutirões carcerários, quando o ministro Gilmar traz a lume, e o CNJ traz a lume, um preso temporário há 14 anos. É uma insanidade admitir uma temporariedade de 14 anos. Essa é a realidade prisional brasileira. E esse tema complexo, com todo a respeito ao autor da ação, não se resolve numa liminar. Resolve no entendimento, no esforço conjunto dos poderes. E, nesse sentido, o poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário têm agido de maneiras a procurar agir conformemente. Lembro só que, recentemente, o próprio CNJ firmou um convênio com o Ministério da Justiça para as audiências de custódia e para o sistema alternativo de prisão, que é uma solução necessária e para a qual a União já despendeu diversos recursos mediante convênio para aquisição de instrumentos que garantam esse tipo de controle dos nossos acusados, grande parte deles, não digo presos, condenados, porque eu estou de acusados, assim como de presos. Então, senhores ministros, senhoras ministras, senhor relator, eu diria que o tema é importante, é fundamental, é um tema que vem sendo debatido há muito tempo, e o Supremo tratou isso, me parece, corretamente, na repercussão geral já julgada, em que entendeu que a interferência do judiciário é sim legítima, mas na extremadura, não no atacado. Uma coisa é interferir no extremo, uma prisão que não atende requisitos. Hoje mesmo foram dedicados um crime, um conflito de quadrilhas dentro de uma prisão e o juiz suspendeu a utilização desse sistema, dessa prisão. Isto é uma extremadura. Agora, outra coisa é resolver uma política com efeitos de intervenção nas ações dos poderes a partir de decisões judiciais. Aí nós temos, no nosso entender, evidentemente, a violação da separação dos poderes. O que precisa buscar é um entendimento nacional sobre isso, um diálogo nacional que passa pelos três poderes, mas não só pelos três poderes, pelas federações da República. Passa pelos estados participarem dessa solução de forma ativa e de forma compromissada. E dessa forma se conseguirá efetivamente enfrentar e resolver a curto, espero eu, prazo esse problema. Mas não, e com todo respeito, evidentemente, ao processo, a mera declaração de liminar, no sentido de que obriga o Poder Executivo, num prazo minguado de 3 meses, produzir uma política nacional para o setor penitenciário, que não cabe exclusivamente ao Poder Executivo, pressupõe a atuação do Estado e que, em parte, última análise, a resolver todos os problemas. E não é o descongenciamento ou retirar o FUNPEN do descongenciamento, do congenciamento que vai resolver. Porque, nesse caso, já disse, nos últimos 4 anos, a execução foi quase 100%. O último ano foi 91%. É os dados que nós apresentamos aí pelo próprio Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça. Agora, não é suficiente. Não há recurso, não há o gasto, não há a disponibilidade de recursos suficiente. O que é preciso, sim, é a mudança de tratamento dos nossos apenados
e uma política efetiva de ressocialização, medidas alternativas e controle da qualidade da decisão do apenamento, retirando dessa realidade aqueles que estão simplesmente apenados temporariamente, esperando a sua absolvição na prisão. Isso sim é um absurdo, isso sim é um escândalo.